Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Salve Maria, salve São José. Chegamos no dia 15 da nossa preparação para a nossa consagração. Como de costume, nós rezamos uma parte da ladainha, nós estudamos uma parte da ladainha. E hoje, São José, chefe da Sagrada Família, rogai por nós. Jesus e Maria, eles se submetem a São José, e eles não só se submetem, mas eles entregam o seu coração para São José. Chamar um homem hoje, nos tempos modernos, de chefe, não é visto com bons olhos, mas o Senhor assim o quer. O maior dos seres humanos que já viveu sobre a terra é Maria Santíssima. Um Deus feito homem que viveu sobre esta terra, nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus e Maria estavam sob a liderança de São José, sob a chefia de São José. E essa palavra, ela pode parecer incômoda por causa, muitas vezes, dos abusos que acontecem com esta figura de líder, de chefe. Abusos, sejam eles abusos emocionais, abusos físicos ou até abusos sexuais. E isso fere o coração de Deus, isso macula o coração de nosso Deus. Mas nós vemos que toda a força, toda a autoridade e toda a liderança de um homem deve estar a serviço dos outros, a exemplo de São José. A vigilância e o cuidado paternal, eles têm em São José, para todos os chefes de família, o seu modelo legítimo e perfeito. Maridos e pais necessitam imitar a São José, se revestir de sua santidade. Fazendo isso, todas as passagens bíblicas que se referem ao homem enquanto ser masculino, viril, pai e chefe, todas essas passagens, elas não serão mais tidas como ofensivas, mas elas serão vivificantes, ou seja, darão para nós vida e vida em abundância, serão fonte de vida para nós. Entre essas passagens, nós podemos citar Efésios 5, de 21 a 33, aquela famosa passagem, que se vocês quiserem pegar, vocês poderão lê-las novamente. E vocês meditarão sobre uma outra ótica. Porque essa passagem fala de submissão, fala de sujeição, fala de amor, fala de entrega, fala de dar a vida, fala de santificar, fala de cuidar, fala de respeitar. Verão que é uma relação, é uma troca, é uma simbiose, podemos usar essa palavra moderna, onde um entra dentro da missão do outro e completa a missão do outro. Faça de São José o chefe espiritual da sua família. Tenha na sua casa um ícone de São José, seja esse ícone uma imagem, um quadro, uma estátua. Coloque num lugar de destaque na sua casa. Invoquem a São José como seu protetor, como seus protetores. Rezem para São José e vocês verão os milagres acontecerem nas suas casas, que estão sob a autoridade e a proteção de São José. São José colocou toda a sua confiança em Deus e colocou toda a confiança de sua família em Deus, e Deus
o honrou e o ajudou. São José tem um grande testemunho de devoção e de generosidade para com Deus. E tudo isso foi feito em uma casa onde eles moraram. E é preciso que a gente fale dessa casa. E essa casa está preservada. É chamada a Santa Casa de Loreto. Mas por que Santa Casa de Loreto? Eles não viveram na Terra Santa? Sim, e este é o milagre. Um milagre, uma obra de Deus grandiosa. Loreto está situada na Itália, a casa mais santa do mundo está situada na Itália. Ela foi transportada por anjos. Aquela casa ficou 13 séculos em Nazaré. No entanto, no dia 10 de maio de 1291, ela sai milagrosamente daquele lugar, instantaneamente. Fica somente o alicerce. Todos os moradores dessa localidade, eles perceberam, perplexos, porque seria impossível remover tão depressa uma casa, apesar de não ser uma casa muito grande, mas é impossível remover tão depressa. Eles teriam percebido. Catarina Emmerich, que nós já falamos muito por aqui, ela viu essa transladação várias vezes em suas visões místicas. E em todas as vezes ela via e não acreditava. Tamanho o milagre. Ela via 7 anjos transportando essa casa. 3 anjos de um lado, 3 anjos de outro, e um anjo à frente dessa casa, transportando essa casa sem os alicerces, com uma base luminosa, e esse anjo transportando e deixava um facho luminoso atrás de si. Ela foi primeiro para Tersat, na Croácia, ou antiga Dalmácia, e ela ficou durante algum tempo em Tersat. Por que ela ficou nessa localidade? Por que saiu de Nazaré? Justamente porque 3 anos depois os muçulmanos invadem a Terra Santa e profanam vários lugares da Terra Santa, especialmente Nazaré. Foi para preservar essa grande relíquia da nossa fé. E Deus sempre preservou as suas relíquias, relíquias que se referiam a Jesus, a Maria e a vários de seus santos. Aí vem a pergunta: por que essa casa foi transferida para vários lugares antes de Loreto? Para que houvessem muitas testemunhas e para que fosse provado que este foi um trabalho para anjos e não para homens. É uma casa que foi transferida no mesmo dia e que muitas pessoas testemunharam um súbito desaparecimento em um lugar e súbito aparecimento em outro lugar, no caso Tersat. No mesmo dia, ela sai e aparece nessa cidade. Só os alicerces ficam em Nazaré. E em Tersat ela fica sem alicerces, somente fazendo um rastro no chão. No entanto, em 10 de dezembro de 1294, 3 anos depois, desaparece e fica somente a marca lá em Tersat. Foi para uma pequenina cidade da Itália chamada Piceno. Em 1295, pouco tempo depois, 8 meses depois, ela é transportada para uma colina próxima de lá. E essa colina era de propriedade de 2 irmãos que começaram a brigar pela posse dessa casa. E eles exploravam os peregrinos. Ficou poucos meses nesse local. No final de dezembro de 1295, ela sai dos arredores da propriedade dos 2 irmãos, mas ela vai para próximo
do local onde ela estava. E esse local próximo é justamente Loreto, uma pequena cidade. E Nossa Senhora de Loreto, ela é justamente chamada padroeira da aviação, porque esta casa foi transportada pelos ares. E não foi um transporte simples, foi um transporte pelos mares. Pelo mar Adriático, tiveram que atravessar o mar Adriático para chegar até a Itália. As medidas foram tomadas nesses 3 locais, nessas 3 cidades, e as medidas batiam fielmente nesses 3 lugares, porque nos lugares de onde ela saiu foram construídas marcos, igrejas, capelas. As pedras, a madeira e a argamassa da casa de Loreto correspondem às pedras, madeira e argamassa da Terra Santa, nos arredores de Nazaré. Aproximadamente 50 papas visitaram a Santa Casa. E milhares de santos visitaram ao longo da história a Santa Casa. 2 desses papas foram curados milagrosamente nesse local. Satanás, ele teme absurdamente esse local. Ele odeia absurdamente este local. E neste local foi construída uma basílica. Aí vem a pergunta inevitável: por que preservar a Santa Casa? Justamente porque a Santa Casa é o local da encarnação. É o local em que o arcanjo São Gabriel, um dos primeiros ministros de Deus, foi visitar Maria. São Jerônimo afirma para nós que Maria nasceu em Nazaré. E esta casa de Maria e esta casa de São José se tornou a casa de São José e de Maria em virtude do casamento, porque bem perto dessa casa fica a oficina de São José, a carpintaria de São José. E aonde é a carpintaria de São José? Muito provavelmente São José vivia neste local e ele se muda para a Santa Casa de Maria, para lá habitar com Maria, toma posse em virtude do casamento. Local visitado por milhares de santos ao longo da história. Santa Teresinha, quando foi visitar esta casa, ela dizia: um local pobre, simples, primitivo, no entanto, extremamente encantador, porque é o local onde Maria recebeu a visita do anjo, é o local onde Jesus foi concebido, é o local onde Jesus brincou a sua infância. A festa da Transladação, ela é celebrada em dezembro e ela foi instituída em 12 de abril de 1916 por Bento XV. Ela é celebrada todos os anos em 10 de dezembro, festa da Transladação. E esta é a casa de Jesus. Esta é a casa onde Jesus se encarnou. Esta é a casa onde Maria disse o seu sim, o seu fiat, o seu 8º dia da criação. E esta é a casa onde São José se torna pai de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima.